Certo dia eu dei uma tarefa de casa meio improvisada para os meus alunos e o resultado dessa tarefa de casa me marcou muito. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aqui. Seja bem-vindo, meu nome é Daniel e eu escolhi ser professor. E aí galera, tudo jóia? Então, eu estava dando aula há um tempo atrás em um 7º ano e estava conversando com os meus alunos a respeito do tráfico negreiro, ou seja, aquele momento da história em que os portugueses, com seus navios, iam até a África, pegavam pessoas na África de maneira forçada e traziam para o Brasil para trabalhar como escravos. Existe um momento dentro dos currículos que nós estudamos em que a gente fala sobre como era feito esse tráfico negreiro, como que eram os navios em que os escravos eram trazidos, como que era essa situação. Eu estava dando uma aula sobre isso, comentando sobre as condições péssimas dos navios, pessoas que eram forçadas a serem colocadas em um navio para irem para um lugar onde nunca conheceram, e nesse lugar essas pessoas seriam ainda forçadas a trabalhar para alguém, seriam escravizados, enfim. Era esse tema que nós estávamos estudando, discutindo, debatendo, e a tarefa de casa que eu passei para esses alunos foi a seguinte: façam um relato como se vocês fossem uma dessas pessoas que foi pega no seu país de origem, foi pega no seu continente, colocada num navio para ser trazido para outro lugar para ser escravizado. Conta como que foi esse trânsito, o estar no navio negreiro. Esse era o trabalho, essa era a tarefa, e no outro dia então os alunos iriam apresentar o seu relato para a turma. Eu terminei a aula, passei essa tarefa e assim, despretensiosamente, pensando, mais uma tarefa de casa, nada muito assim. Acontece que na aula seguinte, em que os alunos trouxeram essa tarefa de casa e expuseram essa tarefa de casa para a turma, eu fiquei realmente emocionado com o que eu vi, com o que eu li dos alunos. É impressionante perceber como crianças de 11 a 12 anos tiveram a capacidade de ter uma empatia muito grande por pessoas que viveram há séculos antes, numa situação totalmente diferente, distante, mas mesmo assim aquelas crianças conseguiram no seu relato passar um sentimento, conseguiram se colocar no lugar do outro, mesmo com a distância temporal, mesmo com a distância espacial, mesmo com a distância em termos de situação do mundo, essas crianças conseguiram se colocar no lugar do outro e escrever relatos lindos sobre aquela situação. Relatos verdadeiramente emocionantes. Eu tive até que, em alguns momentos, dar aquela segurada assim, ó, aquela lágrima ia escorrer assim, eu dava aquela... sou uma pessoa séria, sou um professor aqui, não sei o quê. Mas foi realmente emocionante, eu fiquei realmente emocionado com o relato que os alunos fizeram, se colocando no lugar daqueles que um dia foram escravizados, onde a formação do Brasil se deu em base escravas, né? Então eu achei muito importante esse trabalho, me fez muito bem, é um trabalho que eu olhei e falei, cara, deu certo. É um tipo de coisa que eu preciso fazer mais vezes, porque mais do que compreender os fatos históricos e coisas do gênero, a minha intenção enquanto professor de história é fazer com que os alunos compreendam a humanidade que existe por trás de tudo isso. E assim, tudo bem, existem as glórias da história, os momentos bonitos e belos, e coisas do gênero, mas também existem momentos de muita tristeza, de muita desumanidade. E não sei, eu acredito que se a gente conseguir trabalhar essa empatia com o aluno, estimular essa humanização da história, fazer com que aquilo que a gente estude, aquilo que a gente lê, não fique só ali meio que no mundo da imaginação, porque isso acontece muito quando você é professor de história. De às vezes você tá falando para os alunos e você percebe que a impressão que passa é que você tá narrando um filme de ficção e coisa do gênero, que aquilo não é real. E esse tipo de atividade foi uma atividade que me possibilitou trazer para os alunos a humanidade da coisa. Os relatos foram realmente muito importantes para mim, foi um trabalho que eu olhei e falei, caramba, cara, eu preciso fazer mais vezes coisas desse gênero, porque os alunos estão sentindo o que é história, estão conseguindo se colocar no lugar das outras pessoas da história, estão criando uma empatia, estão criando uma concepção real
de história. O que era para ser, a princípio, só mais uma tarefa de casa, só mais um cumprimento, de certa forma, até mesmo burocrático, acabou se tornando uma grande lição, não para os alunos apenas, mas para mim também, enquanto professor. Porque em vários momentos, o trabalho do professor ele é um tanto quanto frustrante, de você não conseguir chegar nos alunos. Eu já fiz alguns vídeos sobre isso aqui. Agora, esses outros momentos em que você consegue pegar os alunos, em que você fala, pô, a galera entendeu, chegou onde eu queria chegar, até passou da minha expectativa, esses momentos são muito marcantes, são muito importantes, são muito interessantes. Então, aquilo que era para ser só uma tarefa de casa, acabou se tornando uma grande lição. Acredito que não só para mim, mas também para os alunos. Foi aquela possibilidade de colocar aquela marquinha, sabe? Que eu acredito que pode fazer grande diferença no futuro. Que pode, de certa forma, estimular, incentivar os alunos a exercitar a empatia. Porque grande parte daqueles alunos que estavam ali não são descendentes, por exemplo, de escravos. Alguns são, outros não, mas... E mesmo que sejam, existe uma certa distância e é difícil aproximar essa realidade, né? Então foi um momento que eu falei, pô, valeu. Às vezes a gente reclama muito, né, dos problemas e esquece de prestar atenção, de colocar holofotes naquilo que dá certo, naquilo que funciona. Então esse momento foi marcante para mim e eu achei válido trazer aqui para vocês dentro dessa linha de vídeos que eu estou fazendo para contar como é a vida de um professor. E era isso, uma tarefa de casa que acabou se tornando uma grande lição para mim e acredito que também para os meus alunos. O vídeo era sobre isso, espero que vocês tenham gostado. Se você que está me assistindo também é professor ou professora e teve alguma atividade também nesse sentido, que você olhou e falou, pô, funcionou, independentemente de qual seja a área. O professor ele tem a capacidade de transformar, independentemente de qual seja a área que ele está lecionando. Então, se você aí do outro lado é professor ou professora e fez alguma atividade que também deu certo com os alunos, eu peço por favor que você coloque aqui nos comentários, até pra gente compartilhar, quem sabe você fez alguma coisa que deu certo e eu possa testar nas minhas aulas também. A gente sabe que a educação, para funcionar, ela tem que ser por meio de trocas de experiências, tanto que deram certo, tanto das que não deram certo. Então, eu peço por favor que assim como eu estou compartilhando com vocês, vocês também compartilhem comigo. Esse foi um vídeo rápido para falar um pouquinho sobre essa experiência. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, você deixa aquele like. Se você quer acompanhar conteúdos dessa maneira, se inscreve aí no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Beleza? Muito obrigado, um beijo no coração, um aperto de mão sincero e valeu!